Queridos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias em 1 Timóteo 6, versículos 3 até 10. Vou ler novamente o texto. Se alguém ensina alguma outra doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras. Dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputas de homens de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para esse mundo e daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Imagine que nas suas férias você decida passear com a família e você quer ir ao campo, ou para a praia, ou para algum lugar que você goste de descansar. Acontece que com a crise financeira não sobrou muito para você levar a sua família para esse passeio. E então, por pura provisão de Deus, um colega seu do trabalho, ele tem uma casa de verão, e justamente naquele lugar onde você gosta de passear e de tirar as suas férias com a família. E o melhor, esse colega, ele é muito generoso, e simplesmente ele entrega a chave da casa dele, se prontifica a emprestar a casa para você pelo mês inteiro, e de graça. Que bênção, né? Então, a única condição que ele coloca é que vocês cuidem muito bem da casa. Ele acabou de realizar uma grande reforma e tudo estava muito novinho, bem conservado, consertado, mas era preciso, no mínimo, manter a casa do jeito que ela seria encontrada. E é óbvio que você aceita esses termos, né? E aí você enche o carro com as malas, você cai na estrada com toda a sua família. Só que quando vocês chegam na tal casa, ela de fato é tudo aquilo que o seu colega disse. Ela está linda, maravilhosa. Só que você descobre que há uma gangue de vândalos na cidade. E esses vândalos, eles aproveitam o momento em que os donos das casas, eles viajam, eles não estão ali, para invadir as residências, para roubar tudo que eles puderem dentro da casa, e ainda destroem as coisas ali, tudo que eles veem pela frente. Você já está lá. O que você faria? Você conseguiria descansar tranquilo? Será que você sairia de casa sem nenhuma preocupação? Será que você talvez deixaria os seus filhos pequenos tomando conta da casa, enquanto você e sua esposa vão curtir uma noite lá sozinhos? Se essa história acontecesse com você, o que você faria para proteger a casa daquele seu colega de trabalho pela qual você deve cuidar? O meu alvo com essa introdução aqui é justamente levantar a seguinte pergunta: que cuidados você deveria ter para impedir que pessoas mal intencionadas destruíssem aquilo que é de outra pessoa pela qual você é responsável? Que cuidados? Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos uma situação bem semelhante, mas com consequências e dimensões infinitamente maiores do que a de vândalos atacando uma casa de verão. Timóteo estava pastoreando uma igreja, ficava na cidade de Éfeso, e Paulo, que foi o fundador dessa igreja, agora à distância, ele está orientando Timóteo sobre como ele deveria se portar, como deveria ser o ministério dele naquela cidade. A igreja em Éfeso passava por dias difíceis. Depois que Paulo deixou a cidade, a igreja cresceu, mas junto com o crescimento numérico também aumentaram os problemas na igreja.
E em Atos 20, nós lemos a respeito da despedida de Paulo aos presbíteros, que eram os pastores daquela igreja. E lá pelas tantas dos versos 29 e 30, Paulo diz assim: eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Paulo sabia que sem a sua presença em Éfeso, homens maldosos tentariam se aproveitar das ovelhas daquela igreja. E esses homens viriam disfarçados de mestres, mas no fundo não passavam de lobos cruéis e devoradores. Mas o pior de tudo era que Paulo sabia que no futuro esses falsos mestres também surgiriam de dentro daquela própria liderança. E o futuro tão indesejado pelo apóstolo acabou de fato acontecendo alguns anos depois. Éfeso passou a ser infestada por falsos mestres, por homens mal intencionados, que ensinavam uma doutrina herética simplesmente com o objetivo de se aproveitar do rebanho. E foi por esse motivo, eu te convido a ver no capítulo 1, versículos 3 e 4, que Paulo deixou Timóteo naquela igreja em Éfeso. Capítulo 1, versos 3 e 4, Paulo diz assim: conforme te pedi, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. Então, o trabalho de Timóteo naquele local era dúplice. Primeiro, Timóteo tinha de calar os falsos mestres. Segundo, Timóteo tinha de consertar o falso ensino desses homens. E foi por causa disso que, na sequência, Paulo fala sobre os seguintes assuntos. Capítulo 1, Paulo termina o capítulo falando sobre o verdadeiro evangelho, cujo conteúdo Timóteo deveria pregar ao povo. Capítulo 2, o foco de Paulo foi sobre quais deveriam ser os papéis dos homens e das mulheres na igreja. Capítulo 3, ele fala sobre quais líderes a igreja precisava ter e como deveriam ser esses homens, como deveria ser o caráter desses líderes. Capítulo 4, ele orienta como deveria ser a prática do próprio Timóteo diante desses falsos mestres. E no capítulo 5, finalmente, o seu alvo foi escrever sobre como deveria ser o cuidado da igreja perante suas viúvas, seus presbíteros também. E aí no capítulo 6, logo no seu início, a orientação foi para os servos, sobre como os servos deveriam se portar diante dos seus senhores. Ele disse isso, versos 1 e 2, texto que o pastor Samuel pregou na semana passada. E aqui nós precisamos dar atenção, e agora eu peço para que você volte seus olhos lá para o capítulo 6, no final do versículo 2. Capítulo 6, final do verso 2, Paulo, depois de dizer todas essas coisas, ele diz assim: ensina, e em algumas versões está escrito recomenda, ensina e recomenda essas coisas. Ao que tudo indica, Paulo, ao descrever todas essas áreas, porque ele descreveu tudo isso, é que essas áreas eram áreas de ataque dos falsos mestres, todas. E todas essas áreas que ele descreveu na carta precisavam de um conserto teológico e também um conserto prático. Então, se Timóteo ensinasse essas coisas com diligência para a igreja, naturalmente ele estaria calando os falsos mestres e também estaria combatendo o falso ensino desses homens. Assim como Paulo diz lá no capítulo 3, verso 15, a casa de Deus, que é o nome que ele dá para a igreja, ficaria arrumada. Mas parece que faltava algo mais a se dizer a Timóteo. Não bastava arrumar a casa, era necessário proteger a casa. Proteger a casa de Deus dos ataques desses falsos mestres, desses vândalos da vizinhança. Por isso Paulo escreveu as palavras que nós vamos meditar nessa noite. O propósito dele é orientar Timóteo sobre os cuidados que ele deveria ter para proteger a casa de Deus pela qual ele era responsável. E como presbíteros, como pastores, como membros
dessa igreja local, nós podemos aprender muito com essa passagem. Quais cuidados devemos ter para proteger a casa de Deus dos ataques dos inimigos do Evangelho? Quais cuidados? Parece que aqui o apóstolo Paulo nos propõe 2 cuidados. Primeiro cuidado, nós vemos nos versículos 3 a 5. Saiba identificar os falsos mestres. Saiba identificar os falsos mestres. Vamos ler versos 3 até 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras. Dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputas de homens de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. Primeiro cuidado, saiba identificar os falsos mestres. Paulo fala a respeito de uma ou mais pessoas que poderiam se levantar na igreja em oposição ao ensino de Timóteo. Obviamente, Paulo aqui vai falar dos falsos mestres aos quais Timóteo deveria calar em Éfeso. E esses homens poderiam ser identificados por suas características marcantes. Ao todo, nós podemos identificar 4 características dos falsos mestres. Primeira característica dos falsos mestres: eles são hereges. Perceba no versículo 3, Paulo diz: olha, se alguém ensina alguma outra doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade. O que Paulo está dizendo aqui, a palavrinha herege é uma das palavras que ele usa aqui, uma das palavras gregas que literalmente significa alguém que nega, ou alguém que contraria a doutrina estabelecida por algum grupo religioso. Se você procurar em qualquer dicionário, essa será a tradução dessa palavra. Ser um herege é você ensinar algo rejeitado como falso pela igreja. E é justamente esse tipo de pessoa que Paulo se refere aqui. Primeiro, ele diz: um herege é alguém que ensina uma outra doutrina. A palavra outra aqui é justamente um termo grego que é hétero. E você sabe o que é hétero? Hétero é algo totalmente diferente da outra coisa. Então, o herege é aquele que prega algo distinto daquilo que nós lemos na Escritura. Ele prega um outro evangelho. Segundo, um herege é alguém que discorda das palavras de Cristo Jesus. Paulo diz ainda no versículo 3 que sãs palavras, essas sãs palavras de Cristo, trazem a ideia de um ensino que produz saúde, um ensino que produz vida para quem ouve. Talvez Paulo não esteja se referindo somente às palavras que Jesus ensinou nessa terra, mas também a todo aquele ensino que é baseado no que ele disse, e todo o ensino também que tem Cristo como centro. Um herege, ele não se conforma. Um herege, ele não se limita ao ensino de Cristo, mas ele tem sempre de criar novas doutrinas, ele tem sempre de criar ensinamentos próprios, coisas novas, ele tem que ser o autor da roda. Ele tem que ver uma coisa que ninguém na história viu. Terceiro, um herege é alguém que discorda da doutrina que é de acordo com a piedade. A piedade verdadeira, nós já temos falado sobre ela, é aquela que alia tanto a doutrina correta quanto a prática correta. É você viver na prática o ensino de Cristo. E do jeito que Paulo está dizendo aqui, o argumento dele é: existe uma doutrina que nos conduz a uma prática piedosa, mas os hereges, eles vão rejeitar todos esses argumentos. Eles vão defender as suas próprias ideias, tais como, talvez, diminuir o peso do pecado, diminuir as consequências do pecado, talvez dizer que a santificação não é algo tão necessária assim. Talvez vão dizer que você não precisa tanto da Bíblia, o que você precisa são os ensinos do mundo, o que você precisa são as ideias que a medicina apresenta, que a filosofia apresenta, que a televisão apresenta. A Bíblia, ela não é tão suficiente assim. E um herege, ele faz isso. Falsos mestres são hereges. Eles não suportam o ensino correto da palavra de Deus. Segunda característica dos falsos mestres, verso 4, primeira parte dele: eles são orgulhosos. Paulo disse: se alguém faz isso, é
arrogante. Se alguém é herege na igreja, é fácil identificar, porque é só olhar para a sua postura. Ele é arrogante. Há uma versão aqui que traduz esse termo como enfatuado. Quem tem essa versão? É mais antiga essa versão, né? Enfatuado significa literalmente alguém inchado, alguém cheio de fumaça. E é justamente a isso que essa palavra grega quer se referir, a uma pessoa extremamente orgulhosa e cheia de si. Como se fosse um balão, sabe aqueles de festa? Um balão inflável, que quanto mais você enche de ar, ou quanto mais você dá atenção para essa pessoa, mais ela se infla. É isso mesmo, eu sou bom. Continue me elogiando, continue me acariciando, continue me ouvindo. Só que como aquela bexiga de aniversário, os falsos mestres, eles são inchados por fora, mas são vazios por dentro. O interior deles há apenas vento. E como nós sabemos disso? Porque segundo Paulo, no verso 4 ainda, na verdade ele diz, eles são ignorantes, porque eles são arrogantes, mas não entendem nada. Você consegue perceber a ironia do apóstolo aqui? Eles se orgulham tanto das suas doutrinas pessoais, e de como eles são sábios, e como eles descobriram coisas novas, coisas que ninguém na história da igreja um dia descobriu, quando na verdade esses homens não passam de pessoas que não entendem nada de Bíblia. Eles são ignorantes quanto ao que Deus diz. Tudo o que eles têm dentro de si não passa de ar, eles são vazios por dentro, quando na verdade... Então Paulo está afirmando, falsos mestres não contêm nenhum conteúdo bíblico no seu ensino, mas mesmo assim eles gostam de esbanjar a sua eloquência, gostam de esbanjar a sua sabedoria, são homens orgulhosos. Terceira característica dos falsos mestres, ainda no verso 4 e o comecinho do verso 5, eles são briguentos, facinho de perceber. Paulo diz, ao invés desses homens compreenderem alguma coisa, na verdade, eles deliram, final do verso 4, deliram em questões e discórdias de palavras. A ideia aqui da palavra delirar, ela é muito forte. Ela transmite a ideia àqueles profissionais da saúde aqui, de alguém que tem um interesse doentio por algo. Uma pessoa que tem mania de ficar sempre buscando a mesma coisa. É como alguém doente. Falsos mestres adoram debates. Falsos mestres adoram disputas, adoram controvérsias. Eles não conseguem ficar longe de discussões teológicas que não trazem proveito nenhum. Ficam discutindo se Adão tinha umbigo lá no céu, ou no paraíso. Amam esse tipo de coisa. Se Adão voava, se a cobra tinha braços, a serpente. E se tinha? O que isso muda? São homens assim. E eles brigam, porque o outro diz, não tinha braços, ela tinha 3 braços, não só 2. Não, peraí, mas... E eles discutem. Eles sempre provocam uma confusão bíblica com alguém para discutir as suas posições esdrúxulas, aquelas coisas infundadas sobre a palavra de Deus. E por causa disso, eles só provocam contendas entre as pessoas. E Paulo aqui faz uma lista. Ele diz que dessas coisas, de questões e discórdias de palavras, nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, e no começo do verso 5, e até disputas entre eles e as outras pessoas. Em resumo, falsos mestres estarão sempre cercados de controvérsias e de discussões. O bate-boca teológico sempre estará presente em qualquer ambiente no qual eles estiverem. Não que o debate teológico não seja útil, mas eles só fazem isso. Falsos mestres são homens que não conseguem ficar fora de uma discussão. São homens briguentos. Quarta característica, final do verso 5. Eles são gananciosos. Gananciosos. Paulo diz que essas contendas, elas surgem de homens de entendimento corrompido. O modo de pensar deles é afetado pelo pecado, de tal forma que tudo que eles raciocinam é manchado, é corrupto, é depravado.
Não só isso, mas eles também, ele diz, são privados da verdade. A ideia é de que eles são incapazes de discernir o que realmente acontece. A mente deles, que é corrompida, os impede de conhecerem a verdade. Mesmo que a verdade esteja escancarada bem diante deles, num texto bíblico, eles não conseguem compreendê-la. E por serem assim, o resultado, ele diz, é que eles imaginam, eles supõem, eles pensam que a piedade é fonte de lucro. Eles supõem que a piedade é uma fonte, é um meio de se obter riquezas. Ou seja, o interesse desses homens na fé é algo meramente comercial. Eles realmente acreditam que o ministério é um negócio religioso. Eles não estão interessados na salvação das pessoas, mas eles estão interessados no dinheiro que as pessoas possuem. Eles acham que o ministério cristão é uma ponte, é uma escadaria para que você possa subir na vida, uma maneira de encher os bolsos de dinheiro. Queridos, quantas igrejas hoje em dia não são administradas por homens assim? Homens que tratam a sua igreja como uma franquia, na qual eles, como uma empresa religiosa, precisa dar lucro, e eles começam a criar mecanismos sofisticados, atraentes, sedutores, para atrair a oferta das pessoas. Eles até embrulham os seus discursos com uma embalagem evangélica, usam a Bíblia deles, eles leem versículos dizendo que aquilo é palavra de Deus, mas no fundo a real motivação deles é o lucro. Falsos mestres são homens gananciosos. É claro que esse texto aqui está falando de falsos mestres que acreditam que a piedade é fonte de lucro, mas e o que dizer de ovelhas? Ovelhas que às vezes até sem intenção, eles não têm essa intenção, às vezes. Eles não pensam da mesma maneira. Geralmente nós reclamamos de pastores. Pastores que tiram dinheiro das pessoas, prometendo para elas bênção, prometendo para elas cura, prometendo para elas prosperidade. Nós fazemos certo em reclamar de homens assim. Mas e essas pessoas que dão o seu dinheiro? E essas pessoas que dão seu dinheiro justamente em troca dessas coisas? Elas também são, em algum sentido, gananciosas. Por que elas são gananciosas? Porque quando as pessoas buscam a Deus apenas para receber algo em troca de Deus, seja cura, seja dinheiro, seja um emprego, seja um filho que você sempre esperou, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão considerando que a piedade é fonte de lucro, que a piedade vai me trazer bênçãos, vai me trazer prosperidade. E essas pessoas, elas buscam a Deus como algo mercadológico. Então, eu dou algo, mas eu preciso receber algo em troca. E quando a pessoa dá muito para Deus, ela exige que Deus retribua muito para ela. Ela pensa que a piedade é fonte de lucro. Ao ler essas palavras, parece que Paulo viajou no tempo para os nossos dias, né? E que ele está descrevendo a realidade da maioria das igrejas brasileiras. Se nós pararmos para pensar, milhares de igrejas chamadas cristãs no nosso meio estão infestadas de falsos mestres. E essas igrejas nem sabem. Mas isso não é algo novo na história do povo de Deus. Desde o Antigo Testamento o Senhor já tinha alertado Israel sobre a iminência de falsos profetas. E Timóteo também deveria estar atento a esse perigo. E se nós pararmos para pensar, essa é a maior arma que o diabo dispõe na luta contra o povo de Deus. A maior arma do diabo não é a televisão, não é a pornografia, não é a prostituição, não é até o dinheiro. Não é. A maior arma do diabo é o engano religioso. O engano. Satanás já aprendeu há muito tempo que se ele conseguir corromper a doutrina da igreja, ele vai promover o desvio da igreja. Foi isso que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Vocês conhecem esse texto? Ele diz: e não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não surpreende que também os seus servos se disfarcem de servos da justiça.
O diabo e os seus demônios, eles se infiltram nas igrejas por meio das suas heresias, através de falsos mestres. Esses homens disfarçados de servos da justiça, isso sempre foi assim, e isso sempre acontecerá até o último dia. É por isso que Paulo escreveu essas palavras a Timóteo. Escreveu essas palavras à igreja em Éfeso, e a nós que lemos elas hoje, para que nós saibamos como identificar os falsos mestres que se levantam no seio da igreja. Nós precisamos saber quem eles são. De modo prático, primeiro, isso se aplica aos presbíteros e pastores da nossa igreja. E aqui eu me incluo. Deus nos colocou como responsáveis para proteger a igreja dele do falso ensino. E isso significa que nós devemos estar alertas, atentos a pessoas que surgirem no nosso meio com ideias e práticas que se encaixem no perfil dos falsos mestres. Esse é um dos motivos pelos quais Timóteo, nós lemos isso já nessa carta, ele não deveria ser precipitado em impor as suas mãos sobre um novo líder, sobre um novo presbítero, sem antes avaliar cuidadosamente a sua vida, a sua doutrina. É por isso que os diáconos, eles deveriam primeiramente passar por experiência, para só depois servirem como líderes na igreja. E nós, como presbíteros, nós devemos também estar em alerta contra homens hereges, contra homens orgulhosos, homens briguentos, homens gananciosos, que possam surgir no nosso meio. Se há traços assim em alguém na nossa comunidade, nós devemos ter a coragem de chegar junto e de repreender essas atitudes. Porque essa erva daninha, ela pode tomar uma proporção tão grande, a ponto de um dia se tornar algo impossível de arrancar do nosso meio, e o estrago será enorme. Ao mesmo tempo, como presbíteros, nós temos de constantemente nos avaliar. Se nós mesmos não temos tido atitudes e desenvolvido características como a dos falsos mestres. Paulo alertou os presbíteros em Éfeso, ele disse: olha, fiquem espertos não só para os ataques de fora, mas fiquem espertos também, olhem e cuidem de vocês mesmos, para que vocês não se tornem falsos mestres. Nós temos de constantemente nos comparar com essa lista, nos arrepender se nós estivermos desenvolvendo algumas dessas características. Mas aí você diz: isso é só para presbítero. Não, tem uma aplicação para a igreja também. Os pastores da igreja devem proteger a igreja dos falsos mestres, essa é a função deles. Mas e se eles mesmos se tornarem falsos mestres? Ou se eles aceitarem que falsos mestres ensinem no nosso meio? O que a igreja vai fazer? É por isso que esse texto está na nossa Bíblia. Esse texto está aqui para que nós sejamos, como igreja, capazes de identificar falsos mestres e imediatamente capazes de parar de ouvi-los, ou talvez retirá-los da liderança da nossa igreja. De modo geral, Deus vai cobrar sim os falsos mestres, o mal que eles estão causando na igreja, mas também Deus vai pedir contas de nós como igreja, porque nós permitimos que falsos mestres ensinassem no nosso meio e nós demos ouvidos a eles. Isso envolve nós avaliarmos não só o ensino que acontece dentro da nossa igreja, mas também avaliarmos os livros que lemos. Só porque o autor fala sobre Deus não significa que ele seja um mestre segundo a doutrina de Cristo. Avaliar as pregações que nós assistimos e ouvimos pela internet. Certa vez uma pessoa disse: pastor, eu amo ouvir as suas pregações, mas também gosto de ouvir, eu não vou falar o nome do camarada, um cara famoso na televisão aí. Vocês são uma bênção. Eu não sabia se eu agradecia ou se eu chorava. Porque às vezes você ouve boa doutrina aqui, mas em casa você ouve lixo, porque você não sabe avaliar. Você deve avaliar também as músicas que você ouve. Até os filmes evangélicos que você assiste. Vai achando que A Cabana é um filme cristão. Vai achando. Vai achando que o livro A Cabana é um livro cristão. Vai achando que Temperamentos Transformados é um livro bíblico. Vai achando. Só porque fala da palavra de Deus. Se nós não formos capazes de identificar os falsos mestres, seus falsos ensinos, nós seremos rapidamente sugados pelo erro teológico.
E por que não? Nós poderíamos usar esses versos aqui para avaliar a nossa própria caminhada religiosa. Se as nossas maiores características são a discordância daquilo que a Bíblia diz, a arrogância diante dos outros, as discussões, as brigas com outras pessoas, a avareza e a ganância, se nós temos vidas marcadas por essas coisas, talvez não sejamos falsos mestres, mas estejamos enquadrados no grupo de falsos crentes. Talvez nós devemos nos arrepender dessas coisas, nos render verdadeiramente aos pés de Cristo, aceitar a doutrina de Cristo, nos livrar do orgulho, nos vestir de humildade, buscar a paz ao invés de brigas, parar de viver em busca do lucro. Quais cuidados nós devemos ter para proteger a casa de Deus dos ataques dos inimigos do Evangelho? Primeiro cuidado, saiba identificar os falsos mestres. Segundo cuidado, versículos 6 até 10. Saiba lidar corretamente com as riquezas. Saiba lidar corretamente com as riquezas. Olha o que o texto diz, versos 6 até 10. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro. Porque nada trouxemos para esse mundo e daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Saiba lidar corretamente com as riquezas. Nessa segunda parte, Paulo foca o seu argumento na última coisa que ele destacou a respeito dos falsos mestres. Qual foi a última coisa? Final do verso 5. De que eles imaginam que a piedade é fonte de lucro. Então a vida e o ministério cristão para eles são meios para se enriquecer. E na verdade, Paulo vai mostrar que esses homens estavam completamente errados nas suas suposições. Em resumo aqui, Paulo diz que a ânsia pelas riquezas não tem nada a ver com a vida cristã. A ganância, a avareza, na verdade, elas deveriam andar bem longe de um seguidor de Jesus. E de modo didático aqui, nós poderíamos resumir o argumento de Paulo em 4 afirmações. Primeira afirmação, versículo 6. A riqueza não traz contentamento. A riqueza não traz contentamento. Paulo usa a falsa afirmação dos falsos mestres no verso 6, mas aí ele acrescenta algo para que ela se torne verdadeira. Olha o que ele diz. De fato, a piedade é sim grande, enorme fonte de lucro. Mas não o lucro monetário, não o lucro financeiro que os falsos mestres pretendem alcançar. Um outro tipo de lucro, uma outra forma de recompensa. Quando é que a prática da vida cristã produz algum benefício para o crente? Quando essa piedade, ele diz, vem acompanhada de satisfação ou contentamento. Essa palavrinha aqui era um termo usado pelos filósofos daquela época para se referir a uma atitude de indiferença às circunstâncias da vida, até mesmo as mais difíceis. Então, em outras palavras, a maioria das pessoas, na época que Paulo está escrevendo isso aqui, elas acreditavam que ser satisfeito era você viver uma vida de maneira amortecida diante do sofrimento e da realidade. Então era como se você simplesmente se sentasse no meio da calamidade e aceitasse o seu triste destino. Bom, é isso aí. Vamos encarar o sofrimento. Ou vamos fingir que ele não está aqui. E essa filosofia, a ela foi dado o nome de estoicismo. Ela está muito presente nos nossos dias. Não só na filosofia, até hoje nós temos de estudar isso na faculdade, na escola, mas nas diversas religiões do mundo, aquelas que acreditam no karma. O que é o karma? Você tem que aceitar o seu karma. Senta e chora, ou finge que ele não existe. Talvez as pessoas que acreditam no destino, que acreditam nos astros, não, é isso mesmo.
Mas o pior de tudo não é ver que filósofos e as pessoas descrentes ou de outras religiões acreditam nessas coisas, mas é ver que muitos cristãos encaram o sofrimento e a necessidade dessa maneira. Como é que eles encaram? Eles ou fingem que não estão sofrendo, ou eles sentam e choram, sempre se lamentando, sempre murmurando. Como está a sua vida? Como está a criação de filhos? Você sabe, é terrível a minha vida. Você sabe que aquela pessoa vai sempre se lamentar. Ou ela faz isso, ou ela fala, não, está tudo bem. Está tudo bem, não, está tudo bem. Mas seu pai está na UTI, está tudo bem. Vai dar tudo certo. Não é assim que canta? Vai dar tudo certo. É estoicismo dentro da igreja. Mas a visão bíblica para satisfação não é essa. O verdadeiro contentamento para o apóstolo Paulo é entender que aquela situação em que você está vivendo foi ordenada por Deus. E ela está debaixo da soberania de Deus. E saber disso faz com que o cristão não só aceite a vontade do Senhor, como se contente com o que o Senhor tem dado. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, e Ele tem um propósito. Eu posso não entender, mas Ele tem, e eu descanso no meu Deus. Por isso, o próprio apóstolo Paulo disse, essa palavra só aparece mais uma vez no Novo Testamento, em Filipenses capítulo 4. Ele diz que aprendeu a viver contente com toda e qualquer situação, tanto de necessidade quanto de fartura. O que Paulo está dizendo, eu só aprendi a viver contente porque eu sei que Deus está no controle e que eu posso encontrar nele a força para prosseguir. Por isso Jó, no meio da sua calamidade, no meio do seu sofrimento, Jó pôde ser capaz de dizer para sua esposa, por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também o mal? Não também a desgraça? Jó capítulo 2, verso 10. Queridos, a riqueza não traz contentamento. Somente a consciência da soberania de Deus pode fazer isso. Você pode ter todos os tesouros do mundo e assim ainda ser infeliz. Há um pastor que diz assim: o verdadeiro contentamento vem da piedade no coração e não do dinheiro na mão. O verdadeiro contentamento vem da piedade no coração e não do dinheiro na mão. A piedade só é vantajosa para o cristão quando ela anda bem longe da cobiça. Segunda afirmação de Paulo, verso 7. A riqueza não é duradoura. A riqueza não é duradoura. Aqui ele explica porque nós só teremos verdadeiro ganho com a piedade se nós nos abstermos da ganância e vivemos contentes com o que Deus tem nos dado. Ele diz, porque nada trouxemos para o mundo. E daqui nós somos capazes de levar coisa alguma. Isso aqui é bem ilustrado pela vida do primeiro bilionário do mundo, o americano David Rockefeller. Já ouviu falar dele? Esse homem foi dono de uma fortuna avaliada em cerca de 3,3 bilhões de dólares. Seu patrimônio abrangia ilhas, carros de luxo e até obras de Pablo Picasso. Só que chegou um momento na sua vida em que Rockefeller, ele, como todos os outros homens, ele morreu. E ele partiu em 20 de março de 2017 com 101 anos de vida. E dizem que no seu velório, todos fixavam os seus olhos, não no caixão, mas no contador de David. E a pergunta foi unânime quando a cerimônia terminou. Todos chegaram até ele e disseram, diga logo, quanto foi que ele deixou? E a resposta foi clara e foi curta. Tudo. Ele não levou um centavo sequer. Deixou? Tudo. Esse é um dos provérbios bíblicos mais conhecidos pela maioria das pessoas, né? Jó, Salomão, tantos outros na Escritura afirmaram essas palavras nos seus escritos. Nada trouxemos para o mundo e daqui não somos capazes de levar nada. E de fato essa é a mais pura verdade. É por isso que, como dizem, né, caixão não tem gavetas. Porque mesmo que nós conquistemos infindáveis riquezas nessa vida, tudo ficará aqui para os outros quando nós morrermos. Nós não podemos levar nada conosco para a eternidade. Como Jó disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Isso vai acontecer com todos nós.
a riqueza não é duradoura. Terceira afirmação. A riqueza a riqueza não é indispensável. A riqueza não é indispensável, verso 8. Por causa da brevidade das riquezas, Paulo afirma: então, se nós tivermos alimento, a palavra aqui é comida, sustento, e nós tivermos roupa, e esse termo é fantástico, porque ele significa algum tipo de cobertura. Poderia ser não só vestimenta, mas também um teto. O que Paulo está dizendo é: se nós temos essas duas coisas, nós temos o básico para viver alucinadamente em busca das riquezas e daquilo que os nossos pais não puderam nos dar. É isso que ele está dizendo? Então você já tem o básico, agora vai correr atrás dos seus sonhos, vai correr atrás do dinheiro, tudo aquilo que seu pai não pôde te dar, corra atrás, conquiste, busque. É isso que Paulo diz? O que ele diz? Se tivermos essas coisas, devemos estar satisfeitos, contentes. Acontece que da forma com que Paulo está dizendo essas palavras aqui, ele não está dando uma ordem para nós. A maioria das versões traduz assim. Ele não está falando assim: olhe para a sua vida. Se você tem o que comer, se você tem o que beber, se você tem roupa, se você tem um lar, então você tem de se esforçar o máximo para ser satisfeito. Tem que ser uma atitude sua, meu filho. Corra atrás da satisfação. É esquisito isso, né? Se contente e sossegue. Mas na verdade não é isso que Paulo está dizendo aqui. Apesar das traduções apontar para essa possível interpretação, na língua grega essa expressão não está em forma imperativa de uma ordem, do tipo, seja satisfeito. Ela está de forma passiva. E o que isso significa? Que é quando algo externo a nós, algo que vem de fora, acontece a nós e nos afeta, sem que nós possamos fazer algo para mudar isso. Imagine que você está esperando no ponto de ônibus o busão para trabalhar amanhã. E um carro vem e te atropela pelas costas. Você não tinha como prever isso. A culpa não é sua. Você está no ponto. Isso é algo passivo. Algo que acontece a você e é natural e você não pode fazer nada para evitar. Então o que Paulo está dizendo, em outras palavras, é o seguinte, meu querido: se você entender que as riquezas são passageiras e que a verdadeira fonte do lucro, a verdadeira fonte de alegria não está no lucro, mas está no contentamento em Deus. Quando você olhar para a sua vida e você ver que na sua vida você tem alimento, você tem roupas, você tem um teto para morar, você sabe o que vai acontecer naturalmente? Sabe o que irá acontecer naturalmente? Você ficará contente, você ficará satisfeito. Não é algo que você deva fazer, é algo natural que irá acontecer no seu interior. Agora pense o contrário. Pense se você é alguém ganancioso, é alguém avarento. Você nunca vai sentir esse senso de paz no seu coração com o que Deus tem te dado. Porque você vai ficar inquieto. Você vai ser ingrato. Você vai buscar sempre conquistar mais. Porque você não consegue viver feliz com o pouco que Deus tem permitido que você tenha. Isso significa então, não que você vai parar de trabalhar, vai parar de buscar uma vida melhor, parar de querer ter aquela casa própria, de comprar o seu carro, de pagar uma escola para os seus filhos. Não é que você vai parar de fazer isso. Essas coisas não são erradas, mas isso significa que mesmo fazendo isso, se a sua vida não mudar, se você não conquistar a casa própria, se você não conseguir comprar o carro, se nunca conseguir pôr as crianças numa escola particular, você ficará satisfeito na soberania de Deus. Porque você tem contentamento. A riqueza não é algo indispensável. O mundo diz que é, mas segundo a Escritura não. É possível viver sem a riqueza. O que precisamos realmente para viver, trabalhar e fazer a vontade de Deus é de alimento e cobertura. É de roupa, comida e um lugar pelo menos para dormir. Se nós entendermos isso, naturalmente seremos satisfeitos.
Agora, se não entendemos, nunca seremos satisfeitos. Quarta afirmação de Paulo. Essa é um pouquinho diferente das outras. Versos 9 e 10. A paixão pela riqueza abre as portas para o pecado. A paixão pelas riquezas abre as portas para o pecado. Talvez esse aqui é o ponto mais trágico de toda essa passagem. Você pode estar ouvindo tudo isso e ainda assim sair por essa porta ou por aquela porta, né? E não mudar nada. Não mudar nada na sua postura diante dessa sua busca desenfreada por lucro, por dinheiro. Você quer uma opinião sincera de Deus quanto a essa sua postura? Aqui está, verso 9. Os que querem ficar ricos, os que desejam adquirir riquezas simplesmente por tê-las, podem nunca alcançar a prosperidade. Interessante, né? Normalmente quem quer muito ter, não tem nada. Mas às vezes tem. Mas vamos supor que você busque e nunca atinja. Uma coisa você vai conseguir conquistar: cair. Paulo diz: os que querem ficar ricos caem em 3 perigos. Primeiro perigo, tentação. Viver só em busca de alcançar dinheiro é entrar num campo cheio de tentações que estão ali simplesmente apenas para nos fazer cair em pecado. Segundo, os que querem ficar ricos caem. Deus está afirmando, Ele não está dizendo podem cair. Caem em armadilhas, artifícios, artimanhas criadas simplesmente para te enganar, para te fazer ir para longe de Deus. Terceiro, os que querem ficar ricos caem num terceiro perigo, desejos sujos. Querer ficar rico a todo custo nos custa algo. Nós cairemos, como Paulo diz, em muitos desejos loucos ou nocivos, cobiças tolas, coisas que nos fazem mal. E esses perigos, ainda no verso 9, Paulo diz, são responsáveis por afundar os homens na ruína e na desgraça. Os homens são empurrados contra a sua vontade para dentro da destruição e do desperdício das suas vidas, porque querem ficar ricos. É como se eles estivessem navegando em águas perigosas e águas traiçoeiras em busca de um tesouro escondido, mas num dado momento da sua jornada, o mar se revolta e vira o seu barco, e as águas os engolem e os levam para a morte no fundo do abismo. É isso o que os que querem ficar ricos encontrarão com certeza. Talvez nunca alcancem as riquezas, mas vão cair em tentação, em armadilhas e desejos sujos. E por que isso acontece? Verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba que não é que a razão primária das coisas ruins da vida seja o dinheiro. Tem gente que acha que então todo mundo que tem dinheiro está errado, vai para o inferno, né? Porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Lê de novo aí, o que está dizendo? É o dinheiro que é a raiz de todos os males? Não, é o amor, é o apego, é a idolatria ao dinheiro. E o que se chama isso nos termos bíblicos? Ganância, avareza. Isso tanto é verdade que Paulo diz que por causa dessa cobiça, desse desejo desenfreado por riquezas, alguns já se desviaram da fé. Acabaram sendo enganados por visões erradas do que mais importa na vida. Achavam que o que mais importa é ter dinheiro, é conquistar coisas. E aí eles foram tirados do caminho de Deus. Não só isso, mas olha o que Paulo diz no final do verso 10. Eles atraíram para si mesmos muitas dores que os torturaram. Essas dores aqui, elas têm um sentido de ansiedades intensas, angústias, tristeza, abatimento. Você atrai isso para você. O desejo pela riqueza conduz as pessoas ao pecado. Uma coisa ficou muito clara nesses versos. Paulo não está defendendo a pobreza em detrimento da riqueza. Não é aqui um tratado contra o dinheiro.
O argumento de Paulo é a favor do contentamento em detrimento da cobiça. A cobiça que estava nos falsos mestres. Cristãos genuínos, eles não deveriam gastar o melhor das suas vidas, o melhor do seu tempo, o melhor da sua saúde em busca de dinheiro, em busca de conforto, em busca de luxo. Não que essas coisas sejam erradas e que essas coisas não possam ser alcançadas por crentes. O problema está em fazer dessas coisas o seu Deus e colocar essas coisas acima da vontade do Senhor. O erro está em você priorizar o lucro em detrimento da piedade. Que cuidados nós devemos ter para proteger a casa de Deus dos ataques dos inimigos do Evangelho? Segundo cuidado, saiba lidar corretamente com as riquezas, porque senão você vai se tornar igual a um falso mestre. Rapidamente, nós podemos destacar algumas aplicações gerais sobre essa preciosa lição aqui. Eu quero aplicar primeiro àqueles que desejam ficar ricos. Talvez você diga, não é comigo não. Talvez você é jovem e sonha em ficar rico. Quer sair da miséria. Eu não aguento mais esse tipo de vida que os meus pais me deram. É por isso que eu estou na faculdade, é por isso que eu estou no mestrado, é por isso que eu estou no doutorado. Talvez você não seja tão jovem, mas você não tem muito dinheiro. E você tem esse desejo. Você quer ficar rico. Considere esse texto aqui como um aviso. Um aviso de Deus diante dos seus projetos, dos seus sonhos quanto ao futuro. Não gaste a sua vida apenas para ficar rico. Se com seu trabalho você vier a ficar rico, mas priorizar as coisas de Deus, fantástico. Mas se você gastar a sua vida em busca do dinheiro e virar as costas para Deus, esse será o maior mal que você estará fazendo para si mesmo e estará fazendo para sua família. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantos casamentos não são desfeitos por essa cobiça? Segunda aplicação é para aqueles que estão aqui, mas que talvez já estejam no meio dessa busca desenfreada por riquezas. Você não só deseja ficar rico, você está gastando sua vida para fazer isso. Você está correndo atrás do prejuízo, né? Se você já está no meio desse labirinto, cheio de armadilhas, e talvez esse texto descreveu a sua vida. Você falou, isso é a minha vida. Eu sou assim, eu choro todas as noites. Eu estou perdendo a minha família, eu estou perdendo os meus filhos, eu estou perdendo amigos de infância, eu estou perdendo a minha saúde, porque eu estou buscando as riquezas, e eu estou vendo que estou em meio a um labirinto cheio de armadilhas. Querido, para enquanto é tempo. Para agora. Para. Se arrependa. Reveja os seus valores. Se você nunca se entregou a Cristo, se renda a Cristo. Senão você nunca terá satisfação, nunca terá paz. E se você já fez isso, mas está cego, porque o pecado está te cegando, priorize a Deus. Busque uma vida piedosa, contente-se com aquilo que Deus tem te dado. Faça isso antes que seja tarde demais. Antes que você chegue num leito de morte e diga, eu perdi tudo, e eu daria tudo para voltar atrás. Terceira aplicação aqui é para todos nós, toda a igreja. Nós devemos olhar para as pessoas desviadas da fé, pessoas que são torturadas pelo amor ao dinheiro, como um alerta. Um alerta de onde nós podemos chegar se nós abandonarmos a sã doutrina de Cristo e se nós abandonarmos a piedade acima de qualquer coisa. Nós não devemos apenas deixar de ouvir os falsos mestres, nós também temos a obrigação de não imitar o estilo de vida ganancioso deles. É muito bom falar dos outros, né? Aquele da televisão sem vergonha, só quer dinheiro. E você? E você? E eu? Esse texto deveria ser um baita alerta para as nossas vidas. Certa vez o Filho de Deus veio a esse mundo. A Bíblia o apresenta como o ser mais rico de toda a criação.
o dono de tudo que existe. Mas apesar de toda a sua riqueza, segundo aos Coríntios capítulo 8, verso 9, diz que ele tornou-se pobre por nossa causa, para que nós pudéssemos ser enriquecidos por sua pobreza. A pobreza de Cristo está justamente no fato do autor da criação se tornar criatura como nós. Seres frágeis, seres limitados, seres finitos. Mas apesar disso, ele também, Jesus, não teve uma vida cheia de luxos, cheia de glamour nessa terra. Houve um momento em que o próprio Jesus disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Tem pregador aí que diz que Jesus tinha casa na praia. Que bobagem, ele está lendo outra coisa, não a Bíblia. Mas quando Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça, ele queria dizer que não é que ele não tinha comida, não é que ele não tinha vestimenta, não é que ele não conseguia um lugar para dormir. Ele queria dizer que o seu alvo nessa terra não era acumular riquezas. Ele não veio para isso. Mas apesar da sua limitação financeira, Jesus não foi impedido de viver satisfeito com o pouco que recebia de Deus. A cada dia Deus dava o sustento dele, e principalmente Jesus não foi impedido de cumprir a sua missão nessa terra, que foi morrer na cruz, no seu lugar. Jesus poderia ter usado a piedade como fonte de lucro, mas mesmo quando as pessoas quiseram fazê-lo rei à força, Jesus fugiu delas. E por que Jesus fugiu delas? Porque a sua maior satisfação estava em cumprir a vontade do Pai. E é por essa causa, a causa da obediência e sacrifício de Cristo, que nós podemos ter acesso ao perdão de Deus, acesso ao perdão de pecados, acesso à salvação, acesso ao Deus Pai. E por causa da obra de Cristo, nós podemos olhar para esse mundo aqui como um lar passageiro, um lar ridicularmente pequeno em comparação à morada celestial que nos aguarda na eternidade. Diante de tudo isso, nós podemos afirmar com toda certeza que vale muito mais a pena viver nesse mundo em busca da piedade do que viver nesse mundo em busca do dinheiro. E por que nós podemos dizer isso? Porque nós conhecemos a doutrina de Cristo, nós sabemos que o nosso verdadeiro lar não é aqui. Mas até que nós cheguemos nessa morada eterna, Deus espera que nós vivamos juntos nesse mundo, nos reunindo regularmente para ouvir as sãs palavras de Cristo, a fim de que nós possamos aprender a ser mais parecidos com Cristo. E a esse ajuntamento, Deus deu o nome de igreja. A igreja é a casa de Deus, a igreja é o povo pelo meio do qual Deus se revela ao mundo, a igreja é onde Ele é o dono e nós os servos. Até o dia da volta do seu filho nos ares, o Pai confiou o cuidado da sua casa a nós, os seus filhos. Ele entregou a chave. Aqui estão as chaves do reino. E da mesma forma com que aquela casa na praia que eu citei na minha introdução estava propensa a ataques de vândalos, a igreja de Cristo está propensa a ataques de falsos mestres. Eles não se conformam com a sã doutrina e eles querem desviar o povo de Deus da palavra de Deus, e por isso, no mínimo, nós devemos ter esses dois cuidados necessários para proteger a integridade do ensino na casa de Deus. Primeiro cuidado, saber identificar os falsos mestres e nos livrar dos falsos mestres. Segundo cuidado, saber lidar corretamente com as riquezas e não viver em função delas, mas sim da piedade. Queridos, que ao vermos Cristo retornando nos ares, nós possamos entregá-lo a casa do Pai, do jeito que Ele nos confiou, com a sã doutrina sendo pregada no centro do púlpito e praticada no meio do povo. Amém?